Imagine seu cérebro sendo gradualmente privado de oxigênio. Cada neurônio implorando por ar, enquanto você percebe o mundo escurecer ao seu redor. De repente, surge um túnel de luz à sua frente, convidando você a segui-lo. Muitos descrevem nesse instante a sensação de flutuar para fora do corpo, olhar-se por cima do próprio ombro e sentir uma paz indescritível, como se todas as preocupações terrestres se tornassem irrelevantes. Mas o que acontece de fato no córtex cerebral para originar essas percepções místicas em situações de quase morte? Se você já se intrigou com o mistério das EQMs, inscreva-se no canal e deixe seu like agora para não perder nenhuma de nossas aventuras entre ciência e fenômenos inexplicáveis. Quando o cérebro é submetido à anóxia, ou seja, à privação de oxigênio, inicia-se um fenômeno dramático. As sinapses disparam de forma caótica, em um esforço extremo para manter viva a comunicação entre neurônios. Essa descarga eletroquímica intensa pode gerar padrões de ativação no córtex visual, que se manifestam como flashes de luz e formas abstratas, como se o cérebro, em crise, projetasse um show interno para tentar compensar a falta de estímulos externos. Pesquisas com eletroencefalograma, EEG, em situações controladas da hipóxia, têm revelado picos súbitos de atividade nas áreas visuais primárias, sugerindo que o famoso túnel de luz nada mais é do que a ativação desordenada das colunas que processam bordas, cores e movimento. Além do impacto visual, a anóxia estimula uma cascata de liberação de neurotransmissores, sobretudo endorfina, dopamina e serotonina. Essas substâncias agem como um escudo contra a dor e induzem uma sensação intensa de bem-estar. Em particular, a dopamina está associada ao sistema de recompensa do cérebro. Sua liberação em grande escala pode gerar euforia e, ao mesmo tempo, reduzir o medo e a ansiedade. O córtex pré-frontal, responsável pelas funções racionais e pelo controle emocional, tende a desligar parte de sua atividade para priorizar a sobrevivência dos circuitos mais essenciais. O resultado: um estado quase onírico, em que tudo parece envolto por uma névoa serena. Conforme a privação de oxigênio avança, estruturas como o córtex cingulado anterior e o córtex parietal inferior também são afetadas. O primeiro está ligado ao processamento de dor e emoção, enquanto o segundo integra a percepção do corpo no espaço. Quando esses centros sofrem apagões parciais, perde-se o senso de localização corporal. É a base neurológica da clássica impressão de sair do próprio corpo. Em um estudo com pacientes que relataram experiências de quase morte após paradas cardíacas, mais de 60% mencionaram visão de seu próprio corpo de cima, como se estivessem flutuando no teto da sala de cirurgia. Mas as experiências de quase morte vão além de luzes e sensação de desprendimento físico. Relatos de revisão de vida, em que memórias inteiras passam diante dos olhos em questão de segundos, podem estar associados à ativação simultânea de redes de memória episódica no hipocampo e de áreas visuais de ordem superior. Essa coerência elétrica entre regiões distantes do cérebro é atípica em um cérebro em repouso, mas pode ocorrer justamente quando o sistema de vigilância cerebral, em desespero, tenta reorganizar percepções e lembranças para estabelecer algum sentido diante do colapso iminente.
Em termos de neuroquímica, o estresse extremo desencadeia a liberação de glutamato em níveis tóxicos, o que poderia levar à morte neuronal irreversível. No entanto, os mecanismos de autorregulação cerebral incluem transportadores de glutamato e receptores NMDA, que em condições agudas limitam a toxicidade desse neurotransmissor. É como se o cérebro acionasse um modo de emergência para proteger as áreas mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, criasse um relatório subjetivo na forma de percepções místicas. Diferentes culturas dão nomes diversos a essas experiências. Barzakh no Islã, bardo no budismo tibetano, chiaroscuro em algumas tradições ocidentais. Ainda que cada batismo cultural tenha sua própria simbologia, a base neurológica parece universal. Em todas as sociedades estudadas, os relatos convergem em imagens de luz intensa, encontros com figuras queridas e sensação de paz inabalável. Isso sugere que, independentemente das crenças individuais, o cérebro humano compartilha um repertório comum de respostas à anóxia. O que ainda intriga os cientistas é a variabilidade individual. Por que algumas pessoas não relatam nada, enquanto outras relatam visões extremamente vívidas e ricamente detalhadas? Fatores genéticos podem influenciar a densidade de receptores de NMDA, a sensibilidade ao glutamato e a eficiência dos sistemas antioxidantes do cérebro. Estudos de gêmeos idênticos, em que apenas um irmão passa por hipóxia controlada, podem ajudar a separar componentes genéticos de fatores culturais e psicológicos. Há também hipóteses que relacionam as EQMs a ondas cerebrais de alta frequência, como as ondas gama, acima de 30 Hz, associadas à sincronização de grandes populações de neurônios. Essas ondas estão ligadas à consciência unificada e ao estado de fluxo criativo. Em laboratórios, voluntários treinados em meditação profunda já demonstraram capacidade de gerar ondas gama voluntariamente, experimentando estados de presença intensa e transcendência. Experiências que lembram muito os relatos místicos de quem esteve à beira da morte. Por fim, entender esses mecanismos não apenas oferece respostas sobre fenômenos antes tidos como sobrenaturais, mas pode abrir caminhos para novas terapias. Técnicas de estimulação elétrica, transcraniana e protocolos de hipoxia intermitente controlada estão sendo testados para tratar depressão resistente e transtornos de ansiedade. Ao aprender como desencadear sensações de bem-estar e desligar percepções dolorosas, podemos criar intervenções seguras que reproduzam, de forma gradual e consciente, parte dos efeitos relatados em EQMs. Em resumo, as percepções místicas de quase morte são expressões de um cérebro em emergência absoluta, ativando circuitos visuais, emocionais e de memória de modo intenso e desordenado. As luzes, a paz e a sensação de desprendimento não são um portal para o além, mas janelas para acompanhar Mahamabastia, para a complexidade neurobiológica que já carregamos em nosso próprio organismo. E cada relato, por mais surpreendente, contribui para decifrar esse enigma que une evolução, química cerebral e psicologia em um só fenômeno.